sou Saturno, o devorador, e vou te comer sem dor. Hoje vou falar para vocês um pouco de Saturno. O grande mestre, mas também o grande castigador. Não é fácil lidar mesmo com a energia de Saturno. Ele nos denuncia, ele mostra nossos erros. Ele mostra onde nós estamos iludidos e temos que aprender. É bom conhecer na organização dos planetas que nós temos uma sequência de várias energias em relação à distância da Terra, onde nós encontramos primeiro Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter. E desta forma encontramos um mundo onde aprendemos, onde vivemos os valores, a estética, a beleza das coisas, onde temos tesão, energia, e onde vivemos com Júpiter a experiência, às vezes, de sentirmos que estamos num paraíso. Só que depois, quando você está na maior festa, quando você achou que já resolveu todos os teus problemas e todos os teus desafios, vem uma onda saturnina e acaba com tudo. Às vezes de maneira cruel. Não? Por exemplo, agora acabo de fazer um mapa de uma jovem e ela falou: nesse ano já tive 2 dissecções. Então, para começar, para que uma coisa seja dissecção, primeiro teve que ter, não vamos falar ilusão, mas teve que ter satisfação. Teve 2 encontros onde conseguiu viver o amor, onde conseguiu ver o prazer. Só que ela, o que traz para a questão astrológica, não é, nesse ano eu tive 2 encontros amorosos maravilhosos, duraram 3 meses, 1 mês, mas teve. Por quê? Nós nos penduramos em Saturno. A primeira coisa interessante mesmo é saber que os aspectos de Saturno, a maneira que Saturno ativa nosso mapa, ele tem um impacto que pode durar de 3 a 6 meses, em dependência da situação em que ele não esteja ativando. Mas também tem a questão de que se você não aprende, se você não consegue assimilar o que Saturno está querendo te falar, ele continua te castigando. E é uma coisa que você vai acumulando. Quando você comete os mesmos erros, as mesmas faltas, aí então, aparentemente, o impacto castigador, o limitador, é cada vez maior.
Às vezes as provas são muito fortes, especialmente quando está associada ao planeta Plutão. Um impacto duplo de Saturno com Plutão, ou de Saturno com Urano, Saturno com Netuno, e também é super importante Saturno com Júpiter. São ciclos que têm que ser estudados no mapa. É uma combinação de Saturno com Plutão ativando o teu mapa astral. Você pode, às vezes, passar anos, até 5 anos. É um impacto que você pode sentir como se fosse, às vezes, estado de depressão, ou enfermidades, ou vir a romper e ter que ficar sem te movimentar. Às vezes coisas mais complexas, não? Tem que assegurar situações difíceis de familiares, não? De amigos, ou da sociedade. Não? E aí você fala, como que eu saio disso? A primeira coisa importante mesmo é você estudar o teu mapa natal. Entender, primeiro que tudo, a situação de Saturno no teu mapa natal. Aí você vê o signo onde ele está, a casa onde ele está. O signo te vai falar o modo em que ele se manifesta. Por exemplo, eu tenho Saturno em Escorpião. Assim, ainda que eu tenho, por exemplo, Sol, Plutão na casa 8 com Júpiter, que me faz viver os assuntos de Escorpião e os assuntos em relação ao culto, com muito atrevimento, porque imagina, eu tenho Sol, Júpiter e Plutão em conjunção na casa 8, que é a casa de Saturno. Por isso eu sou um assessor, por isso as pessoas que se atendem comigo em geral são muito complicadas, muito desafiadas pela vida, não? E vem comigo a entender o que está acontecendo. Eu tenho Saturno em Escorpião, então eu me movimento nos assuntos de casa 8 com muito cuidado. Agora, depois dos tempos, de perceber tudo o que eu vivi, muito mais. Aí esse Saturno que está em Escorpião, me trazendo essa responsabilidade para perceber os mistérios de Escorpião, que é o mistério das águas que nos unem, do sexo, do nexo complexo entre nós, ele está na casa 11. E desta forma, os assuntos da minha vida, onde mais isto se manifesta, são na minha relação com grupos, na relação com meus amigos, com meus projetos. Então, também, esse Saturno que está lá na casa 11, em Escorpião, ele está em quadratura com o Sol, Plutão e Júpiter, que está lá na casa 8. E ao mesmo tempo está em trígono com Vênus e Marte. Então aí ele vai contando toda uma historinha de como ele se manifesta na minha personalidade. Só que agora, por exemplo, Saturno ele está em Peixes. E todas as pessoas que são virginianas ou que têm planetas em Virgem vão a sentir o impacto de Saturno muito forte na tua vida.
Pergunta aqui se as dicas astrológicas, se eu tenho medo da morte por essa conjunção toda. Eu, sinceramente, não tenho medo, porque como eu tenho Júpiter, Sol, Plutão, eu sou destemido nos mistérios, sempre fui atrevido em relação a minhas experiências de intimidade, na maneira de eu encarar os perigos, por exemplo, entrar no mato oscuro, eu ando pelos lugares mais perigosos, e eu tenho uma visão que me ajuda muito a tudo isto, é de que a morte, quando ela vai chegar, ela chega. E agora, por exemplo, quando eu tinha 16 anos, que Plutão pegou o meu Mercúrio em Virgem, eu entrei em um transe muito forte com a morte. Já tempraninho na minha vida. Então, eu passava por uma funerária, por exemplo, e ficava, e não conseguia nem passar de perto. E eu perguntava aos velhos, você se lembra quando você tem a minha idade? Eu deveria ter 16 aninhos, 15 aninhos. Eu falava, foi ontem. Eu falava, caralho, como que foi ontem? E você me fala assim tão tranquilo, e você não sabe o que. Quando você morrer, para que você faz? Ah, meu filho, não sei, acho que vou para o céu, vai saber, para o inferno. E eu ficava muito louco em estar em uma sociedade onde ninguém conseguia me explicar os mistérios dessa vida. Era uma coisa, para mim, incompreensível. Como é possível que todo mundo vive e ninguém sabe quando morre, para onde vai, de onde vem, e por aqui lá. Agora, tudo isso, graças a Deus, já com 16 anos eu encontrei um mestre espiritual, fiz muita terapia, fiz todas essas terapias que conheci, não só na busca de uma cura e autoconhecimento, mas também no conhecimento das técnicas. A maneira, eu vejo isso como um Júpiter, Sol, não? Entrar na profundidade de Plutão, mas o Sol trazendo a consciência e o Júpiter trazendo o entendimento. E dessa maneira, a questão da morte ou da perda, para mim, não tem o impacto que habitualmente tem com outras pessoas. Isso dá para explicar no meu mapa. No entanto, apesar de todo esse trabalho de autoconhecimento e todo esse conhecimento que eu acumulei em todos esses anos de vida, agora Saturno em Peixes, em movimento retrógrado, se aproximando novamente a meu Sol, a Júpiter, e impactando pelo estélio em Plutão, ele me levou a entrar em uma meditação, porque, por exemplo, nestes dias eu tenho feito poucas publicações, porque estou, sem lugar a dúvida, em um estado de ensimismamento. Tá? E de meditação, onde estou entrando na iluminação dos grandes desafios que vive a Terra. Então, eu estou muito ligado em todos os impactos da natureza, lá na Europa, em México, o ciclone, toda essa coisa que atinge a grande maioria de pessoas, elas me pegam muito forte. Nesses dias eu tenho visto muitos filmes, noticiários, onde o sofrimento, pela falta de amor, Saturno em Peixes, ativa meu lado virginiano querendo encontrar uma... Olha, a dica também é só Plutão.
É, é, e que ela traz também a questão de Plutão como sem lugar a dúvida, com a questão do poder. Mas, o que estava falando, que esse Sol, Plutão com Júpiter, ele é um radical escancaramento da morte e das perdas. Só que eu nasci com isso. E eu vivo isso desde criança. Sempre acompanhando muitos processos difíceis de muitas pessoas. Então, se você me dá qual é seu depoimento de sua vida na Terra, eu lhe falo, nós temos que falar para nosso Deus que maneire, porque, o sofrimento na Terra não é brincadeira. E tem alguns irmãos nossos que ainda vivem muito provações, é um nível que eu sinto nesses tempos. Eu entrei novamente no julgamento de Deus. Eu sinto abusivo isso, enquanto experiência de alguns seres humanos nessa terra. E quando você é desavisado, por exemplo, quando você tem um mapa muito jupiteriano, muito venusiano, quando você recebe um impacto de Saturno e de Plutão na tua vida, é uma coisa assim, escandalosa. Porque você sente como se aquela luz em que você estava vendo a vida, de repente acaba tudo. E você é limitado. Por exemplo, agora mesmo, tem um grande amigo capricorniano, já com mais de 60 anos, não sei se mais de 70 anos, que quando Plutão pegou o Sol dele, ele teve um acidente. Imagina um cara que também trabalha o corpo, não só trabalha o corpo, um professor do corpo, um grande conhecedor do corpo. Ele caiu e pegou uma parte da coluna e ficou sem movimento. É um aspecto conjunto de Plutão com Saturno. Só que graças a Deus, este irmão é um cara muito trabalhado. Então ele está pegando esta experiência como uma oportunidade para ele praticar a meditação, para ele praticar o ensimismamento, para ele praticar o silêncio. Porque no caso desta pessoa, ele tem Marte Sagitário. E eu não sei se é a Lua também, outra parte dele que o levava a um estado de movimentação e de vida muito intenso. E é coisa que eu estou vendo que está acontecendo com muitas pessoas que, apesar de saberem, por exemplo, que você tem que meditar, que você tem que entrar na meditação como uma via de você ter uma percepção mais profunda da vida e um verdadeiro autoconhecimento, não consegue meditar. Aí você que a vida, por um motivo ou outro, lhe mete uma porrada na pessoa que não pode caminhar. Aí você pergunta, como é? Não, você não está pedindo conhecimento, você não está pedindo sua luz, você não está chamando uma espiritualidade para você, então você tem que saber reverenciar
o conhecimento e os toques de vida que te vêm e você tomar uma atitude coerente com aquilo que você está sabendo. Essa é uma cobrança de Saturno. Eu sou Saturno. É. É muito importante saber silenciar um pouco. Nós, a humanidade entrou no isolamento na conjunção de Saturno com Plutão, 2020. Agora, eles continuam fazendo uma dupla muito importante, porque Plutão voltou a entrar em Capricórnio. E vai estar em Capricórnio até janeiro de 2024. E que signo rege, e que planeta rege Capricórnio? Saturno. Aí Saturno, ele vai entrar, aí Plutão vai entrar em Aquário, definitivamente em janeiro de 2024. Mas que planeta rege Aquário? Saturno. Quer dizer que Saturno, ele está no ciclo da estrela de 7 pontas, que é uma estrela química. Ele é regente nos próximos 34 anos, que é um tipo de ciclo. E, ao mesmo tempo, a seguir do encontro de Saturno com Plutão em Capricórnio, ele estendeu o poder de Saturno desde 2008, quando Plutão entrou em Capricórnio, e agora vai dar continuidade por quase 20 anos ou mais, ao Plutão entrar em Aquário. Desta forma, na hierarquia e na dinâmica energética dos planetas, Saturno ele está muito poderoso e mexendo com todos nós. Por isso é muito importante nós termos uma consciência de como nos relacionar com Saturno. E temos que fazer um estudo profundo de Saturno no nosso mapa natal. Você pode fazer uma consulta astrológica de 2 horas comigo, por exemplo, só falando de Saturno no teu mapa. Saturno merece esse estudo criterioso, profundo. Não só no teu mapa, mas você fazer esse estudo também no mapa da pessoa com a qual você está se relacionando. E conhecer muito bem o trânsito de Saturno no teu mapa e aquilo que ele está ativando. E se você tem a oportunidade de se trabalhar com um astrólogo de experiência, você pode também utilizar as direções planetárias, as progressões planetárias, para ter uma consciência das ativações mais sutis e profundas de Saturno no teu mapa. Você pergunta, por exemplo, se você tem Saturno visitando a tua Vênus, uma Vênus que seja importante pelas suas qualidades no teu mapa. Eu acabei de fazer um mapa agora de uma menina de 1999 e 24 aninhos. E Saturno está pegando a Vênus dela. Só que ela está ligada.
É impressionante porque ela não conhecia astrologia, mas de certa forma a vida vai se armando para ela. Por isso eu acho que realmente essas novas gerações, meu, são espíritos muito evoluídos, porque não tem outra maneira de entender como é possível que uma pessoa só pela intuição ela vai já organizando a sua vida. E assim, esta pessoa com Saturno agora em trânsito acima Vênus dela, ela viveu e está vivendo várias experiências amorosas, desde um casamento com o qual, por exemplo, não experimenta sexualidade, já faz um tempo que não tem a sexualidade na alegria que tinha em outro momento, porque a questão é essa. Que tem um momento que você está com o efeito de Júpiter, está no efeito dos planetas benéficos, você vive uma história, de repente Saturno te pega, meu, e você fala, o que está acontecendo? Aí ela teve contato com outras pessoas com as quais sentiu uma identificação muito forte, mas seria como o fruto que te lo põe na boca e quando já você está por comer, te tiram o fruto da boca. E você não pode comer. E você sabe que o fruto está ali, mas você não pode pegar. Porque as coisas da vida não te permitem. E você também não tem força. E aí vem a palavra medo. Não? Se eu der esse passo, eu vou mexer muito com o meu jeito de vida, com minha segurança, com meus compromissos, com a minha vida. E tenho medo. Não consigo me atrever a dar esse passo. Ainda que eu sei que se eu desse esse passo, não sei por quanto tempo, mas por algum tempo eu ia conseguir a delícia de uma experiência muito importante. Aí esta menina, jovem, sem experiência, me fala, eu sei que o fruto está ali, eu sei que eu posso pegar ele, mas eu sei também que se eu pegar ele, a complicação da minha vida vai ser tão grande que eu não vou fazer assim. Mas também não vou desistir. Não vou fechar o canal do amor. Isso foi o que achei mais bonito. Eu vou continuar amando, eu vou continuar mandando beijinhos, eu vou continuar vivendo no meu coração essa potencialidade que se abre, mas que a realidade me impede de viver por algum motivo mágico, por algum motivo que eu não sei entender. E eu aceito que eu tenho que estar onde eu estou, porque as pessoas precisam de mim, porque eu sinto segurança nisso também. Ainda que esteja vivendo uma grande insatisfação. Desta forma, percebe como que Saturno te lapida, ele te tira a ilusão
de que você vai encontrar a felicidade fora de você. Ainda que Júpiter fale, nossa, meu, se você, o Mercúrio, não, porque olha como tudo combina, como tudo pá, e Marte, ai que tesão me ligarem nessa energia, que coisa gostosa. Júpiter, vai, meu filho, minha filha, vai. E Saturno anda risada lá. Eu vou querer ver. Eu sou Saturno, o devorado. Saturno te leva a ver de uma maneira crítica as festas e ilusões de todos os planetas interiores. Você viu isso, não? Que você passa por Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, ele é o último. Não? O último dos planetas. Aí depois você entra em uma oitava superior de conexão com Urano, trazendo as mudanças, trazendo a revolução, trazendo as transformações. A seguir Netuno, trazendo o amor universal, o amor incondicional. E a seguir quem? Novamente Plutão, arrasando com todas as ilusões que também você pode construir com Urano e Netuno. Para finalizar, meu, se você está pego por Saturno e Plutão, saiba que você não vai ter jeito de escapar deste processo de lapidação, decantação e de responsabilidade para tomar decisões que correspondam à misteriosa missão de vida ou os mistérios do teu processo de evolução. Agora, como uma estratégia importante para você não sofrer tanto, é você aceitar que Saturno está presente, que Plutão está presente nos teus trânsitos, na tua progressão, na tua direção, e que, portanto, você vai começar a ver as coisas de uma maneira mais realista e vai viver os emaranhamentos que estão relacionados com os assuntos que ele estiver ativando. E desta maneira, no caso de você viver perdas e de você viver limitações, mais que você sofrer por isso, você se dispor a aprender. O xamã Jack Don Juan, ele falava, o Saturno, o medo relacionado a Saturno é um inimigo do poder. E você tem que tomar como mestre, como aliado, transformar. Porque aí, você conseguindo olhar para o medo, as névoas vão se abrir e você vai poder ter a visão da situação em que você se encontra e daquilo que você tem que aprender.
Saturno, ele está nestes momentos a 5 graus de peixes. Então quer dizer, a pessoa que tenha planetas no primeiro decanato de peixes, de Virgem, de Gêmeos e de Sagitário, são as pessoas que vão ser mais ativadas. Bom, meu amado, amada, seja bem-vindo, Saturno. Vamos aprender com esse mestre rigoroso o que ele tem a nos ensinar. Fica à vontade para depois colocar em comentários a tua experiência. Besito.